Fechado esse parênteses sobre latitude e alcance dinâmico, e voltando agora para a parte do meu estilo na fotografia e como eu uso fotografia analógica e por que eu faço fotografia analógica, você já sabe que eu gosto de cenas que tem contraste, mas porque eu consigo um alcance dinâmico muito grande, eu acabo matando um pouco desse contraste, e aí eu tenho uma foto sem contraste, numa cena que é naturalmente contrastada. E eu também gosto muito de usar o filme porque ele me obriga, na verdade, a pensar muito. Eu acho que eu já abordei isso no início do curso, mas eu queria falar mais sobre isso e eu queria mostrar um rolo de negativo para você. A gente sabe que previsão do tempo nem sempre acerta. Então a luz natural tem essa característica de você ter que ser um pouco maleável e ter um pouco de jogo de cintura. E além disso, dependendo da região que você more, você pode talvez um dia querer fotografar com uma luz muito difusa e aí você mora numa região que não chove nunca. Ou você quer fotografar com muito sol e você pode morar numa região que está sempre nublado, sempre chovendo. Isso é uma espécie de defeito, mas uma característica também da luz natural. Como eu trabalho sempre com luz natural, é óbvio que percalços acontecem pelo caminho, durante a produção de qualquer ensaio. Mas eu tento sempre olhar a previsão do tempo e acompanhando isso até o dia do ensaio, ver como é que está. E caso tenha uma reviravolta muito grande no tempo, no dia do ensaio, eu sempre tento ter um plano B debaixo da manga para executar um tipo levemente diferente de fotografia com uma luz diferente. Por exemplo, é o caso de planejar fotografar num dia de muito sol, com pouca nuvem, e aí de repente o céu fechar. Eu tenho que ter um plano B na manga de fotografia caso isso aconteça. O ensaio que vai ser apresentado no fim desse curso foi planejado para um dia de sol, mas eu tenho na cabeça um plano B para caso aconteça de chover ou fechar o tempo e a gente ter mais nuvens. Ao trabalhar com luz natural, o que eu gosto mesmo é de ter dias de sol com nuvens, porque eu tenho momentos onde o sol alterna entre luz difusa e luz dura, então eu consigo ter situações diferentes dentro de um mesmo dia. E geralmente são os dias que eu gosto mais de trabalhar, mas a gente sabe que nem sempre é possível ter isso, então a gente não trabalho sempre com o tipo de luz que eu gostaria de ter. Planejar a iluminação de um ensaio com luz natural é razoavelmente fácil, porque a gente não pode... As variáveis que a gente tem usando o flash, por exemplo, não existem em tão grande quantidade na luz natural. Por exemplo, na luz natural a gente não controla a distância do Sol. O Sol tem sempre a mesma distância. Ele não vai afastar ou aproximar para aumentar a potência e a sensação de contraste que a gente tem na imagem. Então já é uma variável que a gente pode eliminar, a gente não tem controle sobre ela. As variáveis que a gente tem na luz natural sempre tem a ver com a luz ser difusa ou ser dura. E se você não sabe o que é luz difusa e dura, eu vou colocar aqui um exemplo de imagem onde a luz é dura e a luz é difusa. Na luz difusa, a gente tem transições da parte sombreada para a parte clara suaves, transições em degradê, transições graduais, de claro para escuro. Geralmente é uma luz que traz uma sensação de suavidade, simplicidade, romantismo, bucólico, dependendo. Já a luz dura, ela tende a ir para outro lado, outros sentimentos, mais atitude, agressividade, alegria talvez, agilidade, coisas mais... Eu costumo separar a luz difusa e dura em como se fosse um lado fosse vermelho, mais quente, mas não tem a ver com cor, tem a ver com sentimento. A luz dura é uma coisa mais vermelha. A luz dura, geralmente, ela demarca mais os traços da modelo. Se a modelo tem um rosto mais quadrado, com traços fortes, a luz dura faz isso aparecer mais. E já a luz difusa ela suaviza isso. Então, se você tem, por exemplo, um modelo com traços quadrados no rosto, você pode usar a luz difusa para suavizar isso, ou uma luz dura para marcar isso mais ainda. E a gente faz isso na luz natural pensando sempre no tamanho da nossa fonte de luz. Esse é o ponto-chave de controle de iluminação em luz natural. A gente tem fontes de luz que são pequenas e fontes de luz que são grandes. Quanto menor a fonte de luz, mais dura essa luz vai ser. Quanto maior a fonte de luz, mais difusa essa luz vai ser. Então, se eu trabalho num dia de sol a pino, sem absolutamente qualquer nuvem, a minha fonte de luz é pequena, se eu estou com a modelo com o sol direto sobre ela. Porque não é que o sol seja pequeno, todo mundo sabe que o sol é muito grande, mas o sol está muito longe e pela distância, proporcionalmente, ele é pequeno e a luz que ele gera vai ser uma luz dura.
O contrário acontece se eu estou trabalhando num dia de luz difusa. Eu tenho uma área de emissão de luz muito grande. E veja bem que eu usei a palavra área de emissão de luz, porque na verdade o que emite a luz é o Sol. Mas para todos os fins, o que vai estar iluminando a gente num dia muito nublado são as nuvens. O Sol bate nas nuvens, se espalha sobre elas, e aí as nuvens viram de fato o que está iluminando a gente. E como é uma área muito grande no céu, a gente vai ter uma luz muito mais difusa. Como eu falei que eu gosto de dias que alternam nuvens e sol a pino, eu consigo a luz dura quando o sol sai para fora das nuvens, e aí vira uma fonte de luz pequena, e consigo uma luz levemente difusa quando ele entra atrás de uma nuvem pequena, ou uma luz mais difusa quando ele entra atrás de uma nuvem grande, ou uma luz difusa também quando ele entra atrás de uma nuvem que está com pouca água, que está mais transparente, também dá um efeito interessante. Então, sempre que a gente está numa locação com luz natural, a gente vai tentar procurar a luz de acordo com o tamanho da área de emissão de luz, pensando se a gente está procurando luz dura ou luz difusa. No caso do ensaio deste curso, na hora que eu estiver procurando uma luz difusa e eu tiver o sol a pino, eu estou fazendo a coisa errada, porque luz natural não funciona assim. A luz natural funciona, eu vou me adaptar à luz que eu tenho no momento. Então eu não posso ficar esperando, eu queria luz difusa e não tem luz difusa, tem só luz dura. Então eu vou atrás de um tipo de foto que eu vou conseguir fazer uma coisa legal com luz dura. E no momento que a luz fica difusa, eu vou atrás de uma foto que eu possa fazer que funcione bem com luz difusa. Você nunca vai ficar perdendo tempo esperando ter uma luz X ou uma luz Y. Você vai sempre tentar se adaptar ao que o ambiente está te dando. E dentro de uma locação interna, fica um pouco mais fácil controlar a luz natural, porque a gente tem entradas de luz menores e a gente consegue ter mais controle sobre essas entradas de luz. Por exemplo, mesmo que a gente tenha o sol a pino lá fora, passando pela janela e fazendo aquela luz dura dentro da sala ou do quarto ou de qualquer lugar que você esteja fotografando, fica fácil transformar aquilo numa luz difusa. A gente pode, por exemplo, fechar uma cortina branca, transparente, e a luz vai ficar difusa, porque a área de emissão vai ficar maior. A gente pode colocar um lençol branco na janela. É possível usar um difusor, que é uma ferramenta mais formal de modificação de luz. Então, a luz natural dentro das locações internas é mais fácil de ser modificada. Nas locações externas, eu prefiro me adaptar ao que o mundo está me entregando. E na locação interna, eu consigo modificar uma coisa aqui e outra coisa ali. Mas dentro da locação interna também é possível alternar entre luz difusa e luz dura caminhando dentro da casa. A gente geralmente tem um lugar onde o sol não está entrando e um lado da casa onde o sol entra. Então, a questão toda da luz natural é sempre o fotógrafo e o modelo se locomover. A luz nunca vai se mover para você. Normalmente, você vai até onde a luz está. E por isso que é importante a questão do spotting, que eu falei mais cedo, dentro do planejamento do mood board. Você encontrar os lugares e saber como a luz vai se comportar naqueles lugares em cada horário, ou pelo menos no horário que você vai fotografar naquela locação. Normalmente, eu trabalho muito com luz dura ou com luz levemente dura, não totalmente dura, mas uma luz dura para pouco difusa, porque esse tipo de luz me gera o tipo de contraste que eu gosto nas imagens. E aí eu tenho aquela questão das sombras e das partes claras na foto. Então eu uso muito essa questão da luz dura ou luz levemente dura. Não com a luz difusa total, que seria, por exemplo, um dia nublado, onde a luz é 100% difusa. E quando eu trabalho com esse tipo de iluminação, onde eu tenho contraste, eu tenho que ter uma fotometria exata. Lembrando que eu fotografo com analógico. Eu tenho 10 fotos por rolo, um rolo de filme que é caro. Eu não posso me dar ao luxo de perder imagens. Então, quando eu vou fotografar, eu tenho um cuidado extremo com a fotometria. E é claro, a fotometria não depende só de você usar o fotômetro e colocar no zero, né, para poder ficar bem exposto à foto. Depende de você saber como o fotômetro funciona e como o seu sensor, no caso meu, como o filme, funciona. E eu vou falar primeiro um pouquinho de filme, como eu penso a foto, depois eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona nas câmeras digitais, a fotometria. No caso do filme, a gente tem uma mídia que grava imagens quimicamente e que é extremamente resistente à superexposição. Eu posso colocar muita luz dentro de filme e ainda vou ter toda a informação lá, tudo perfeitamente. Que não sei se é o que acontece necessariamente no digital, depende da câmera que você vai estar usando e do modelo. Mas no filme sempre é assim, com todos os filmes. Todos eles vão aceitar muita luz e normalmente não vão aceitar pouca luz. Se você superexpõe um filme por 7, 8 stops, você, por incrível que pareça, você ainda vai ter muita informação. Mas se você subexpõe um filme por 2 stops que seja, um stop que seja, você vai ter um filme
com as cores apagadas, com os pretos estranhos, uma coisa meio estranha subexposta. Então o filme não funciona bem para ser subexposto, ele funciona bem para ser superexposto. Eu costumo até dizer para o pessoal que fotografa filme, na hora de fotometrar, na dúvida, exponha para cima, erra sempre para cima, nunca erre para menos com o filme. E como eu gosto dessa questão de pouco contraste, eu gosto que as sombras tenham informação, eu sempre uso a minha câmera fotometrando para as sombras. E o que significa isso? Significa que onde eu tenho uma imagem com muito contraste, que são as imagens que eu gosto de fotografar, as cenas que eu gosto de fotografar, eu pego a minha câmera, coloco na fotometria pontual e fotometro para que a sombra seja o zero da cena. Então eu vou apontar a minha câmera para a sombra e medir pontualmente só a área da sombra e ela vai ser o zero, o que automaticamente vai deixar as partes claras da foto muito mais estouradas. Eu vou abrir um pequeno parênteses para explicar como funciona a fotometria nas câmeras, caso você não conheça, e falar um pouco sobre os métodos de fotometria que normalmente as câmeras oferecem. Eu quero falar sobre 2 métodos que eu considero os mais importantes e os mais utilizados. O método de fotometria matricial e o método de fotometria pontual. O que significa falar método de fotometria? Quando eu falo método de fotometria, eu estou falando sobre a maneira que a câmera está medindo a luz que entra nela. E a gente tem esses 2 tipos que eu citei, matricial e pontual. Na fotometria matricial, a câmera faz uma média de toda a cena. Ela divide a cena em vários pedaços do que você está vendo no visor da câmera e transforma esses pedaços em pontos de luz e tira um resultado de luz de cada um desses pedaços. E depois faz uma média desse cálculo todo e te dá um resultado que é a média inteira da cena. Para ser mais prático e mais resumido, a fotometria matricial tira uma média da cena inteira. Então, se eu tenho uma cena de muito contraste, onde 50% da foto é sombra e 50% é claro, se eu faço a fotometria matricial dessa cena, eu vou ter a sombra mais ou menos subexposta e a parte clara mais ou menos estourada, porque vai ser a média entre os dois. É um tipo de fotometria que eu não me dou ao luxo de fazer com filme, porque eu não posso errar. Então, ele é um tipo de fotometria que te faz pensar muito como é que a cena está, como que a câmera vai calcular aquilo, você tem que ficar imaginando o que a câmera vai fazer. Então, eu trabalho exclusivamente com a fotometria pontual, e ela funciona de maneira diferente. Normalmente, as câmeras que têm fotometria pontual, a maioria tem, com exceção de algumas DSLR de entrada, e algumas analógicas também mais simples. Na fotometria pontual, a câmera vai estar medindo só o que tiver dentro de um círculo dentro da câmera. Normalmente a câmera tem dentro do visor, quando a gente olha, tem um círculo, um quadrado, alguma coisa que demarca uma área central no visor e a gente liga a fotometria pontual e a câmera vai medir só o que está dentro desse círculo. E aí é muito mais interessante para mim, por exemplo, que fotografo em cenas muito contrastadas, porque eu posso medir com a câmera só a área para onde eu aponto esse círculo do visor. Funciona mais ou menos como um fotômetro de mão. Um fotômetro de mão é um aparelho que você separa da câmera, ele não é uma câmera de forma alguma. Você leva até a luz que você vai fotografar e mede aquela luz especificamente. E ele vai te dar uma configuração de câmera, um F, uma velocidade e um ISO. Usar a fotometria pontual na câmera equivale mais ou menos a usar um fotômetro de mão. Você vai apontar a sua câmera para áreas específicas da cena e vai poder medir separadamente cada ponto de luz da cena. No meu caso, eu fotometro a sombra. Eu aponto para a sombra, fotometro a sombra no zero e, obviamente, se eu chego numa configuração e com essa configuração que eu chego, medindo a sombra no zero, quando eu aponto para outras áreas mais claras da foto, eu tenho mais 1, mais 2, mais 6, mais 8 de luz. Então, no meu fotômetro, a sombra sempre é o zero. E depois, na maioria das vezes, a não ser que eu queira um contraste maior. Mas normalmente a sombra sempre é o zero. E a partir da sombra, tudo é mais claro que ela. E eu tenho informação na sombra e o resto das coisas ficam mais claras sem perder informação por causa da mídia de filme que eu trabalho. No caso das câmeras digitais, que é o equipamento utilizado por 99,9% dos fotógrafos hoje em dia, a gente trabalha de maneiras diferentes de acordo com o tipo de câmera que a gente tem. Eu não sou capacitado para falar sobre todos os modelos de câmera e marcas do mercado, mas eu tenho um conhecimento geral sobre Canon e Nikon, pelas próprias aulas que eu dou e pelos alunos que eu tenho, e sempre tem um com Nikon, com Canon, as outras marcas é mais difícil. Pensando nas câmeras mais comuns do mercado, no Brasil hoje em dia, que são Canon e Nikon, a gente tem 2 tipos de formas de trabalhar e de pensar a hora da fotometria da câmera. Eu disse isso mais cedo, mas volto a explicar.
No caso das câmeras da Canon, a gente tem uma capacidade muito grande de reter informação nas altas luzes. Funciona mais ou menos como o filme. A gente então não pode escurecer muito a imagem, que a gente quer que seja clara, porque depois não vai ser possível clarear essa imagem, claro, lembrando, sempre utilizando arquivo RAW, nunca arquivo JPEG, que aí não tem como fazer nada. Mas a gente nunca vai ter como clarear esse arquivo de uma maneira que a gente retenha a qualidade. Sempre começa a granular muito. Os sensores da Canon não são muito bons para poder reter informação nas sombras. Então, todo mundo que fotografa com Canon e que quer ter muita informação no arquivo, tenta sempre fazer igual eu faço com filme, mais ou menos. Fotometra para as sombras e depois recupera o que está nas áreas estouradas. Já quem fotografa com Nikon tem uma situação que é o contrário, o oposto do que a gente tem na Canon. Os sensores da Nikon, em geral, conseguem reter muita informação das sombras, mas pouca informação nas altas luzes. Então, quem trabalha com Nikon, é muito comum a gente ver fotógrafos que trabalham com Nikon, que tiram as fotos subexpostas, ou seja, elas ficam escuras na hora que a foto é feita, porque aí as altas luzes não ficam estouradas, obviamente, e aí ele consegue depois clarear a parte de sombra com muita qualidade. Então, são câmeras com estilos diferentes de trabalho. Uma situação boa, por exemplo, para uma câmera da Nikon, para um sensor da Nikon, um sensor padrão desses que a gente retém muita informação na sombra, seria uma situação, por exemplo, onde você quer trabalhar com obturadores muito rápidos, mas não tem tanta luz, porque você consegue usar velocidades 1/4000, 1/8000 para congelar um movimento muito rápido, e mesmo que a foto fique escura, porque você não tenha muita luz no local, você consegue clarear depois recuperar essa informação da sombra no Lightroom. As câmeras da Canon, para isso, por exemplo, não vão ser um equipamento muito bem empregado. Ele vai ter essa limitação. No caso da Canon, que é uma câmera que retém bem informação nas altas luzes, é importante lembrar, e no caso da Nikon também, nas duas, no caso da Nikon sombra, no caso da Canon altas luzes. Existe um limite, não quer dizer que você pode estourar tudo e vai ter sempre informação. Existe um limite. E no caso da fotografia de retratos, dos ensaios, é bom que a pele da modelo, que claro, é o assunto principal da foto, não esteja no mais 9, mais 10, sei lá, mais 6. No caso do digital, especificamente, não é muito bom estourar muito, porque há um limite e você depois não vai conseguir recuperar essa informação e você vai ter, na verdade, uma pele que não vai estar clara, vai estar branca, estourada, sem textura, sem aquela coisa de pele mesmo. Não vai ter nem o que tratar de pele, porque vai estar tudo branco. Então, existe um limite entre essa questão do quanto você pode estourar a imagem, ou seja, superexpor a imagem, sem perder informação. É importante que você tenha essa conversa com a sua câmera e entenda a sua câmera, porque mesmo dentro da Canon, a gente tem capacidades diferentes entre modelos diferentes de câmeras, com sensores diferentes e modelos mais antigos e mais novos. Então, é importante que você saiba como funciona a sua câmera e saiba o limite dela. E um jeito bom de saber se você, no caso da Canon, se você superexpôs muito uma foto, e se você perder informação, é conferir o histograma da sua câmera, que é um gráfico que fala exatamente o tanto de informação de luz que tem nas altas luzes e nas sombras da imagem. Quando o histograma ultrapassa o teto, ou seja, o topo do gráfico, é porque você perdeu a informação. E aí é bom você repetir a foto e se o caso você não queira perder essa informação. Então, agora a melhor hora do curso, que é a hora prática, a hora que eu gosto mais, que você gosta mais, eu imagino, que é a hora do ensaio. A gente vai sair daqui do estúdio e vamos para a Serra Gaúcha, fotografar com um modelo, e eu vou tentar colocar em prática tudo que eu falei aqui, para que você veja todas essas situações que eu citei, eu em campo, fotografando com uma câmera de filme, nessa situação onde eu converso mais com o modelo e fotografo menos, e eu espero que você goste. Vamos lá?